bem, amigão? Obrigado, boa noite, senhora. Bem, muito obrigado. Tá bonitinho lá embaixo? Então, mesmo. Aí, com certeza, tá? Esteja à vontade, tá? Tchau. Da inauguração aí. Mas... Ó, isso aqui foi eu que fiz, ó. Dia 5 do 4 de 85. Eu que fiz esse quadro. O equipamento tá lá em cima. Esse aqui é aqui da minha
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento nós convidamos os senhores para servirem-se do buffet. Sintam-se à vontade e tenham certeza, teremos uma noite emocionante e inesquecível. Aguardem.
Esporte Clube Guarani, uma ideia, uma possibilidade, uma realização, uma vida na nossa história. Foi assim que nasceu o Esporte Clube Guarani, fruto de ideal e de convicção. Cresceu e se expandiu pela presença, doação, persuasão, carisma, liderança, atuação e sentido comunitário, despertando o elan que animou o desejo de construir sempre. Você é o Esporte Clube Guarani. Sua presença, sua crítica e sua atuação impulsionam e favorecem o progresso, as transformações, as mudanças e as conquistas que fizeram desta entidade um grande centro social, esportivo e cultural. Juntos cultivamos a vontade de vencer, transpusemos obstáculos e alcançamos objetivos. Não tememos barreiras nem dificuldades. Trabalhamos equilibradamente, cultivamos a autoconfiança e a confiança nos outros, transformando esperanças em certezas. Juntos há 90 anos, construímos a história deste clube, guindando-o aos mais altos patamares, que já o fez destaque no Rio Grande do Sul. Associado, colaborador, amigo, o Esporte Clube Guarani comemora o seu 90º aniversário. Sua presença, seu retorno é fundamental. Venha retomar a história que juntos fizemos, descortinada e revelada pelo tempo. Aprender é viver. Nós vivemos enquanto tivermos um objetivo para alcançarmos. A vida é uma vitória e para ganhá-la temos que lutar. E o nosso esforço de hoje representa a nossa vitória de amanhã. Participe conosco. O Esporte Clube Guarani somos todos nós. Damos início à solenidade que comemora os 90 anos de fundação do Esporte Clube Guarani. Esta noite festiva tem por objetivo homenagear os ex-presidentes, ex-dirigentes, ex-jogadores, campeões, colaboradores, meios de comunicação e amigos do Esporte Clube Guarani, num gesto de reconhecimento e gratidão àqueles que emprestaram seu trabalho, seu empenho e dedicação, fazendo a história de um dos maiores patrimônios de esporte e lazer de Cruz Alta e da região. Por isso, sejam todos bem-vindos. Nosso agradecimento muito especial aos meios de comunicação de Cruz Alta pela divulgação gratuita das nossas atividades do Esporte Clube Guarani. As loterias Tupi, pelo patrocínio dos troféus que serão entregues no decorrer desta noite. A Leonardo Dias, a Annelise Pedrazzi, esta jovem cantora do Grupo Oceano de Capão da Canoa, e ao senhor Eugênio Mendes Moraes e seu grupo pela gratuidade de seu trabalho profissional nesta noite. Nossos agradecimentos à Universidade de Cruz Alta pelo empréstimo do aparelho do Data Show. Focus Vídeo pela produção do audiovisual, mesmo buscando material de muitos anos atrás. Irineu Vinibil e Antônio Marcos pelo empréstimo de suas queridas bandeiras e que ornamentam este espaço físico. A senhora Margarida Ritter Langer pela escrita dos nomes dos homenageados nos certificados. E ainda, particularmente, eu, Neiva, quero agradecer ao trabalho incansável da conselheira Glissi, do conselheiro Badic e do seu Lino Sereta.
e também ao Zé Camaral pela gratuidade da leitura do audiovisual. Estas pessoas emprestaram o seu trabalho gratuitamente para que hoje pudéssemos homenageá-los e recebê-los com a dignidade que todos os senhores merecem. Neste momento, nós convidamos o senhor Jair Carvalho Winkler, presidente do Conselho Deliberativo, também representando neste ato o presidente do Esporte Clube Guarani, senhor Lothar Dreyer, para a saudação inicial aos presentes. Excelentíssimo prefeito, Dr. José Westphalen Correia, magnífico reitor, Evandro Cruel, nossa prezadíssima ex-reitora, Maria Lúcia Amaral, que tantos serviços prestou numa parceria com o Guarani, Silvio Albrecht, presidente do nosso eterno rival Esporte Clube Nacional, conselheiros, homens diretivos que aqui se encontram, que dirigiram o Guarani na década de 80 até hoje, prezados atletas da década de 50, que foram comandados pelo meu prezadíssimo Moacir Silveira, aqui presente, prezados atletas da década de 80, meu prezado amigo e patrono do clube, Dr. Pedro Westphalen Correia, patrimônio desse clube, responsáveis na década de 80 pelo retorno do Esporte Clube Guarani às atividades esportivas. Meus senhores, minhas senhoras, torcedores, funcionários desse clube, é uma noite em que nós estamos recheados de emoção, profunda emoção, porque os senhores nos dão a prova de que o Guarani realmente é uma força viva, é uma instituição que jamais irá morrer. É necessário que façamos uma pequena viagem no túnel de tempo e nos lembrarmos, segundo a história do clube, que em 1913, o homem que dedicou a sua vida, 70 anos, por este clube, Epaminondas Vaz, com um grupo de homens, e que conta a história, que foi uma dissidência do Clube Arranca, fundaram o Guarani. Eu tenho certeza que esses homens estão hoje aqui presentes espiritualmente conosco. Eles devem estar sorrindo e radiantes de alegria, porque sabem que nós, com muito carinho, com muito zelo e, sobretudo, com muita responsabilidade, fizemos germinar a semente que eles plantaram em 1913. Nesse período, na década de 20, o Guarani conquistou diversos títulos a nível citadino. Houve uma dormência, uma lacuna, que o Guarani ficou latente por um período aproximado de 30 anos, quando retornou em 1950 para a glória dos cruzaltenses. Retornava uma pleiade de homens que foram nossos ídolos na época e que, para a nossa satisfação e a nossa alegria, estão hoje presentes aqui conosco. É sabido que qualquer imagem registrada pela retina de uma criança gera no nosso subconsciente uma série de sentimentos, quer de frustração, quer de emoção, quer de felicidade, mas essa imagem fica registrada no nosso subconsciente. E assim aconteceu comigo quando, em 1955, eu vi entrar em Cruz Alta uma passeata triunfal, devido a uma jornada épica feita por os atletas do passado,
e que até hoje nós não conseguimos esquecer. Aquela passeata que talvez tenha sido igual àquela quando nós trouxemos o Mazzaropi, foi uma passeata que me calou na minha inocência de garoto, e ali me conquistava como um grande torcedor do Esporte Clube Guarani. E é justo que nós façamos agora a nossa homenagem, prestemos o nosso agradecimento àqueles gloriosos atletas que num semiprofissionalismo, quase amadorismo, conseguiram trazer um título inédito para a Cruz Alta de bicampeões estadual. E eu me lembro aqui então de João do Prado, o grande Lino Sereta, Eloy, Baratinha, Alma de Gato, Prinche, Capucho, Rocinho, o grande maestro do ataque do Guarani chamado Telmo Barbosa, o Ivo Moraes, com o saudoso Nico, meu grande amigo, Jaime, outro grande amigo que eu fiz dentro do Guarani. Foram homens que realmente glorificaram esse clube. Após a década de 50, novamente o Guarani teve um período de latência por mais alguns anos e retorna em 1980. Em 1979, quando eu estava voltando do Rio de Janeiro de concluir meus estudos, eu procurei meu amigo Arno Bilibio, então presidente do clube, para que fizéssemos uma campanha e levantássemos o Guarani. Tive uma frustração muito grande porque não obtive o êxito desejado. Para nossa felicidade, um grupo de homens liderado por Pedro Westphalen, em 1980, compunha uma equipe maravilhosa. Milton Felker, Érico Pereira da Veiga, Tino Carlan, que é um patrimônio desse clube. Esses homens, então, tiraram aquele velho pavilhão e ali colocaram um pavilhão de concreto e se fez uma bela Tabaíde. A Tabaíde com suas cadeiras, com seu complexo de iluminação moderno, com um gramado exemplar, uma das melhores drenagens do estado e, sobretudo, fizemos um complexo desportivo, que é o nosso poliesportivo, de inveja para todos nós e um dos melhores do interior do estado. Esse complexo está atuante e lá beneficia inúmeros atletas que recorrem aos nossos aposentos. Nessa época, de novo, o Guarani, fadado ao sucesso, como sempre, trouxe mais um campeonato estadual, 2 campeonatos estaduais. E eu me recordo, eu era presidente e recebi o clube na primeira divisão das mãos do Pedro e tive o dissabor de colocar o clube na segunda divisão de novo. Felizmente, um fato inédito na história do Guarani, na história dos clubes do estado, o Guarani no ano seguinte retornava à primeira divisão. E essa trajetória foi uma trajetória que marcou a todos nós. Tivemos atletas exemplares, que, como eu disse, como os atletas da década de 50, também são considerados patrimônio do nosso clube. E eu lembro os De Bortoli, eu lembro o Miguel, eu lembro o Guerreiro Batista, o Macir, o Teixeirinha, o Foguinho e muitos outros. Mas foi um clube, uma época de glória para todos nós. Por diversos motivos, nós tivemos que nos licenciarmos do futebol, porque estávamos com dívidas muito grandes, não no clube, mas os seus diretores, quer como titulares, quer como avalistas, e nós precisávamos, então, nos afastar do futebol. E foi isso que fizemos. E hoje o Guarani está organizado contabilmente, está com o quadro social recuperado. Tivemos um apoio fantástico do nosso amigo Guilherme Leque, presidente da RBS, que ajudou a recuperação de muitos sócios inadimplentes. E são esses sócios hoje que o Guarani estava prestes a fechar. Foi graças à RBS que nós conseguimos então equilibrar a nossa receita com a nossa despesa.
Guarani está aí com seu belo patrimônio e não morreu. Essa festividade de hoje prova o quanto o Guarani está vivo. Temos um conselho hoje que foi reduzido de 123 homens para 23, mais os seus ex-presidentes. Um conselho atuante, preocupadíssimo com o retorno do futebol. Mas a nossa preocupação momentânea é da recuperação do nosso patrimônio. É evidente que o tempo é implacável, corrói. O Guarani precisa hoje de uma verba considerável de 50 a 70 mil reais para recuperar todo o seu patrimônio e então podemos pensar em retornar ao futebol. A nossa meta agora, no momento, como eu disse, é recuperar o patrimônio, voltarmos ao futebol, recuperarmos a nossa sede campestre. Lá temos uma piscina semiolímpica, uma área com alguns hectares, uma excelente área de lazer e que precisa também uma injeção considerável de dinheiro. Eu gostaria, para finalizar, fazer alguns agradecimentos especiais, no caso aos nossos ex-atletas da década de 50, aos atletas da década de 80, aos amigos que lutaram conosco de 83 para cá, aos nossos funcionários todos, ao Juarez Soares, que eu não poderia esquecer, um elemento importante no retorno do futebol, que muito nos ensinou com o profissionalismo na prática do futebol. Enfim, eu gostaria de agradecer ao nosso torcedor anônimo que nos clama todos os dias para o retorno do futebol. Um agradecimento especial a esse grande atleta, ex-atleta Lino Sereta, que conseguiu, com a sua dedicação, homem que vem se preocupando há anos com a história do clube. É inconcebível que um clube da grandeza do Guarani não tenha ainda registrado uma história tão fantástica e tão magnífica. E o Lino soube com sua equipe muito bem fazer isso. Está lançando o seu livro hoje, onde conta todos os nossos feitos gloriosos, todos os nossos momentos de glória. Esses troféus à minha esquerda falam por mim. Isso o Lino muito bem soube historiar. Um agradecimento especial à professora Neiva Menegas, mulher corajosa, dinâmica, com um amor profundo pelo clube e que sabe muito bem dirigir o complexo esportivo. A Neiva hoje é uma das pessoas mais importantes do clube. A RBS, a Prefeitura Municipal, aos vereadores, aos desportistas, aos nossos ex-atletas, aos nossos torcedores e aos nossos funcionários. O Guarani hoje dá uma demonstração de que está mais vivo do que nunca e em breve retornaremos à prática esportiva. Não o fizemos ainda porque nós não temos mais capacidade de endividamento. As nossas dívidas estão praticamente sanadas, temos alguns compromissos com alguns diretores e no momento certo eu tenho certeza que o torcedor saberá apoiar o retorno ao futebol. Muito obrigado a todos os senhores. Para o uso da palavra, o ex-atleta Jorge Antônio Rodrigues Teixeira, conhecido por Teixeirinha, em nome de todos os atletas. Excelentíssimo prefeito, aos ex-jogadores, dirigentes, enfim, torcedores do Guarani, uma satisfação muito grande a gente estar presente com vocês hoje aí. Eu acho que pela presença de vocês já veem o tamanho que é o Guarani. Eu acho que isso é uma emoção muito grande
a gente tem que dar os parabéns para todo o pessoal que promoveu essa festa muito linda. Como o tio Lino Sereta, que eu acho que uma pessoa que fez pelo Guarani, e não só pelo Guarani, eu acho que é uma pessoa que faz pelo povo cruzaltense, eu acho que ele está de parabéns. Nós temos que... Tinha que ter muitos Linos Seretas para dar força para o futebol e para a Cruz Alta, porque eu sou cruzaltense e tenho amor por Cruz Alta. Bom, eu acho que eu tenho que agradecer também os ex-atletas, dirigentes, pela essa magnífica festa, com a presença de todos, que eu não posso nem mencionar nomes, todos meus amigos, e aonde eu passei pelo Guarani, que fiz grandes amizades, não só em Cruz Alta, como em toda a região. Eu acho que o futebol, acho que leva o nome da gente e a amizade bem longe. Eu acho que isso que é um carinho muito grande que a gente tem por todas as pessoas. Estava falando antes, na festa, pessoas que há 20, 30 anos não se viam. Então isso é muito importante, a gente se reunir junto, porque como eu falei, o futebol é o que faz amizade. Então o Silva Alves, rival do Guarani, como se diz, rival de antecampo, é uma pessoa que luta pelo esporte também, está junto com a gente, está lutando aí, que a gente também ajuda o próprio Nacional, está junto com a gente aí, então isso aí é bonito também, estar junto. Aquilo que eu falei, eu acho que o principal do futebol é amizade. Eu fiquei muito contente hoje de a gente se encontrar, que graças a Deus eu tive o privilégio de ganhar 2 títulos no Guarani, junto com meus amigos. Eu acho que a gente, primeira coisa da pessoa é a simplicidade. Eu acho que os jogadores hoje, quero agradecer, o pessoal de Juiz, Santa Maria, estão todos presentes aí, Betinho, Chico Cebola, Sapinho, enfim, Valduino, o Foguinho, gente que jogou junto. O Guarani era uma família, não era um time de futebol. Por isso eu acho que a gente começa um time de futebol, eu acho a própria união. E dos 6 anos que eu joguei no Guarani, foi a união que a gente ganhou 2 títulos. O próprio Batista, o Guerreiro, da Tábua, deu muito exemplo, Valdir, Capucho que está ali, pessoas que eu conheci hoje, o Capucho, mas vim falar muito, pessoa que fez muito pelo Guarani. Eu acho que por isso que o Guarani é grande. Bom, não quero me prolongar muito, eu acho que só tem que dar os parabéns para aquelas pessoas que organizaram essa belíssima festa, que a Neiva Menegas lutou muito, o próprio Batique, enfim. Eu acho que a imprensa, toda a imprensa de Cruz Alta, escrita, falada, também deu muito apoio. Se não fosse vocês hoje aqui, não estariam todos reunidos junto aqui nessa festa magnífica. O próprio nosso Érico, que está presente aí, que patrocinou o uniforme do Guarani, da velha camiseta, uma das primeiras camisetas hoje, teve o jogo lá. Quero agradecer aqueles jogadores que vieram de fora, que foi um grande jogo de futebol, hoje à tarde no Guanal, onde o Guarani venceu por 3-0. Não é por a vitória, eu acho que foi pela presença do próprio Nacional também. Foi uma grande festa hoje, já começou a festa na parte da tarde. Meu muito obrigado por todos vocês e tenho certeza que em breve o Guarani vai estar de novo. Eu acho que não pode Cruz Alta ficar sem futebol, o próprio Guarani e o Nacional, porque há muitos anos atrás nós tínhamos 3 times aqui. Por que agora nós não vamos ter? Acho que todos os empresários que estão hoje presentes aqui, quero fazer de coração, vamos se unir, todos nós, que eu tenho certeza que o próprio Guarani e o Nacional em breve tem que ter o futebol, porque eu acho que é a coisa mais bonita que tem e que leva o nome de Cruz Alta. O próprio prefeito está com a gente aí, o que leva o nome mais longe de Cruz Alta é o próprio futebol. Pena que o KT não está presente hoje aí, uma das pessoas que a gente sai fora aí, é um nome internacional, por isso jogou no Guarani, por isso que eu acho importante o futebol. Eu acho que o futebol é uma coisa, uma união muito bonita,
e que tira as crianças fora, tudo, voltar às escolinhas, tudo isso aí, o esporte eu acho que é sadio, tira de muitas coisas ruins. Eu, graças a Deus, com 46 anos, me sinto um guri ainda, porque eu vivi dentro do futebol e sempre me espelhei nessas pessoas importantes, como eu falei, até agora, tio Lino Sereta, Tão Heitor, enfim, grandes jogadores, do Tatu, um dos maiores goleadores que a gente sempre está conversando. Então eu me espelhava nessas pessoas, no Bexiga, que não está presente, o nosso saudoso Banana, que eu tinha um carinho muito grande, que foi meu segundo pai. Hoje ele não está com a gente aqui, mas tenho certeza que espiritualmente ele está junto com a gente aqui. Foi uma pessoa que eu me espelhava nessas pessoas, porque quando a gente joga futebol, que passa, eu me espelho nos ex-jogadores, porque isso aí é muito importante, e dou um exemplo isso aí para esses jogadores que estão começando. Meu filho está jogando nacional, tem que se espelhar nessas pessoas que fizeram muito pelo futebol e que tinha, o cara tem que ser certo dentro, tanto na profissão como no futebol. Eu, graças a Deus, o Guarani me projetou na minha carreira, fiquei conhecido em toda a região por causa do futebol. Então eu agradeço de coração e tenho certeza que em breve o Guarani e o próprio Nacional vão estar de volta aqui para dar muitas glórias para nós. E meu muito obrigado de coração a todos vocês, não vou poder citar o nome, mas do roupeiro nosso que está aqui, nosso massagista, o nosso doutor Pedro, o Jair, o próprio Dreia, de coração. Estou muito contente e todos nós temos de parabéns e tenho certeza que em breve o Guarani vai estar de volta e nós vamos ter muitas festas dessas aqui para se unir e se encontrar de novo. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Realmente as emoções estão tomando conta do ser dessas pessoas que aqui estão e que viveram as cores do azul e branco do Guarani. E o doutor Jair pede para poder voltar aqui no púlpito, porque ele precisa fazer um pequeno adendo antes do pronunciamento do doutor Pedro e do doutor José. Minhas escusas, porque esqueci de alguns nomes, mas à minha esquerda o Tatu Perini, grande jogador do Guarani, nosso amigo e lutador pelas nossas causas. Heitor Cigana, famoso Perdigão, o Ganduchinha, que representou muito o nosso clube, e à minha direita o goleiro Marcos, Cláudio Miro, todos eles fizeram parte da campanha de 80. Um agradecimento especialíssimo para a Rádio Independente de Aros Serrano, na pessoa do seu diretor Abreu, a Rádio Cruz Alta, ao Jornal Expresso, que sempre tem nos apoiado, enfim, a toda a imprensa televisada, escrita e falada. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Pedro Bandarra Westphalen, deputado estadual e presidente de honra do Esporte Clube Guarani, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos os senhores, cumprimentando o prefeito municipal, Dr. José Westphalen Correia, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Vou procurar falar pouco, pois temos muitas homenagens a fazer, homenagens justas, mas não posso, com a emoção que estou, deixar de dirigir a palavra aos meus amigos, aqueles que são o motivo do Guarani, o torcedor, os atletas e aqueles dirigentes que de si deram tudo o que puderam, cada um no seu tempo. Ao entrar no Clube Internacional e me deparar com aquela beleza de acervo histórico que o Lino fez, com aquela história toda, se compreende por que um clube como o Guarani tem 90 anos. Poucas indústrias têm essa longevidade. O Guarani tem 90 e vai fazer mais 90 porque foi fundamentado, foi alicerçado em cima de uma paixão clubística que vem ano a ano crescendo e faz com que aquelas pessoas que por lá passam e via nas palavras do Teixeira
a emoção de quem esteve lá e que amou esse clube, e por isso mesmo hoje consegue trazer consigo o presente longínquo, o presente recente, o passado recente, o presente e vejo nessa meninada, nossos filhos, filhos dos atletas, o futuro do Guarani. Em cima dessa paixão, e dizer eu aos meus amigos que o de mais bonito que tem nessa festa aqui é o amor que paira no ar. Esse amor pelo clube, a alegria das pessoas verem essas bandeiras tremulando aqui dentro desse clube. Me lembrava das jornadas históricas que tínhamos aqui, do Biribiu com seu papo, seu extintor, incendiando, era o rei da Baixada. O Guarani nunca ficou quieto com o Biribiu na torcida. Te lembra, Miron? O Juarez com a sua perna rica para um lado e o Peroni com a perna rica para o outro lado. Quantos clássicos, Guarani e São Luís, quanta briga, quanta paixão, lotaram por do muro, virando um jogo lá em Igrejinha 2-1, com o Porto com o braço quebrado, trouxemos de carro para cá, para lá fazer um golaço. Isso é história. 2-1. Quantos campeonatos, Pedrusco? A gente vai lembrando e vai dando um frenesi, vai dando um sentido para a vida da gente, vai nos dizendo que sim, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena todo o trabalho, ajudamos sim, com a nossa humildade, com aquelas pessoas que nos cercaram, a fazer um pouco da grandeza desse grande clube que é o Guarani. E quero dizer que hoje senti no ar, que esse clube está assim muito vivo. Temos ele como a fênix, ressurgindo cada vez que sai das cinzas de novo. Hoje administrado pela competente Neiva Menegas Alves, tendo na presidência Lothar Dreyer, no conselho Jair Winkler. E a história hoje revivida e imortalizada pelo líder com grande capacidade, pois o fez isso com amor, com conhecimento e com muita pesquisa. Quero dizer aos senhores que desde o Barreta, desde da Sicília, desde os nossos atletas, eu fiz em cada um deles um grande amigo. Quando era garoto, esse clube que foi de Diário Veríssimo, meu pai era presidente, eu ia para lá para o campo com uma bola, ele não me dava a camisa do Grêmio, ele me dava a camisa do Guarani. Nós íamos jogar, torcer para o Tatu. Tatu era decisão, era gol com ele mesmo, não tinha jeito. Decisão, Tatu fez gol em todas as decisões. Era o Perereca, era o Lino segurando atrás e o Tatu fazendo na frente. Era 1-0 sempre, né, Tatu? Não tinha. Crescemos assim, voltamos para Cruz Alta, o Jair já fez numa síntese competente a história do Guarani, passado, presente e futuro. Eu quero dizer que os senhores, que todas as dificuldades que tivemos, que passamos, que estamos passando dentro pelo Guarani, valeu a pena, sim. Pois nós conseguimos, nesses anos em que tivemos à frente do Guarani, despertar uma paixão comunitária em torno de uma causa, em torno de um clube. O Guarani fez com que voltasse para essa região o futebol. Denducha não estava nessa fase, Denducha, estava na outra fase. Mas vinha de Porto Alegre, teve o jogo do Guarani. Era o seu clube de coração. Era o clube pelo qual, lá em Porto Alegre, torcia para nós. Quanta história, quanta reverência. Valeu a pena. Valeu a pena os dias em que não pude estar com os meus filhos, com a minha esposa, que eu não pude privar de domingos com a família. Valeu a pena ver, sim, hoje, a sociedade cruzaltense reunida, reverenciando, demonstrando, nesta noite, o seu amor pelo clube. Genésio, meu amigo Genésio, na esquina. Quantas vezes, Genésio, chegavam os jogadores sem dinheiro e o Genésio dava um vale. Assim foi com o Macanhã, assim era com o tio Lino na esquina, assim era com o Érico nas suas esportes. Ainda estamos devendo com o Érico até hoje. Vai botar na conta de justiça essa aí, Érico. Mas era assim, era assim. Domingo à noite não tinha dinheiro, assim, dava um jeito, comprava uma galinha e saía lá, uma janta dos jogadores. Uma vez, nós estávamos com um azar danado, vou lembrar um pouco da história aí, e apareceu lá um pai de santo, é na goleira de trás dos eucaliptos ali. Enterramos uma galinha, agora ele perdeu 3 jogos, e quando enterramos a galinha, o cara estava bêbado, eu não achava que ele tinha enterrado a galinha. Tinha que abrir uma buraqueira atrás do Guarani tremendo, até que achamos a galinha, o Guarani passou a carrete de novo. Aí no final do ano veio a contabilidade lá.
departamento espiritual, 2 cabritos e 3 galinhas. Mas eu quero deixar a todos os senhores assim, um forte abraço, um fraterno abraço e um agradecimento por terem me dado tanta alegria. Os meus atletas, em especial, quero reverenciar uma pessoa que muito nos ajudou, inclusive particularmente a mim, numa situação que eu passei hilariante, que é o nosso eterno treinador Indião. O Indião que, quando era chamado do Guarani, não perguntava quanto iria ganhar. Ia com dinheiro, sem dinheiro. E uma ocasião, nós ficamos sem treinador, então saiu do Guarani, deu aquelas crises de derrota e tal, e nós íamos jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Então eu fui de presidente, treinador e médico, era o 3 em 1, eu e o Jair. Aí um dia eu chegou no clube e falei, aqui, Pedro, vai ter que fazer vai ter que mexer nesse time. Pô, nunca treinei, Indião. Então tu faz isso e isso. Perdemos o jogo 1-0 injustamente em Porto Alegre. São essas demonstrações de amor, esses desprendimentos que nos fazem acreditar no ser humano, que nos fazem ver sim que nós temos que nos dedicar à nossa cidade, que cada um de nós tem sim que participar das atividades comunitárias, das atividades sociais, clubísticas, políticas, pois se nós não nos envolvermos, se nós não dermos de nós o que podemos e o que nós achamos que não temos, e no fundo temos, a nossa comunidade não vai ser o que é. E hoje Cruz Alta, sempre Cruz Alta, é uma linda cidade, é uma bela cidade, é um povo maravilhoso, é um povo pelo qual vale sim muitos e muitos sacrifícios, aliás, aos quais estou e continuarei me submetendo. Um abraço a todos. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. José de Faren Correia, digníssimo prefeito municipal de Cruz Alta, para fazer uso da palavra. Autoridades aqui presentes, torcedores do Guarani, meus amigos, o momento é realmente importante, porque é saudosista acima de tudo. E eu começo a lembrar que quando eu vim para Cruz Alta, e fazem 49 anos oficialmente, o Pedrinho era um horizonte na sequência dos jogos que o Guarani fazia, especialmente com o Nacional. Eu sou nacionalista. E era um sofrimento atroz, porque os 3 times aqui de Cruz Alta eram o Nacional, o Guarani e o Rio Grandense. Era uma emulação, um vigor esportivo tremendo. O Dr. Jorge Espalho, pai de Pedrinho, era um dos dirigentes do clube. O Venâncio de Paula era o maior fanático que tinha no clube. E o Nonda era o mais persistente, naturalmente, porque era o dono do time. E o Prudêncio Rocha, quando eu era prefeito e outras vezes já, o Prudêncio Rocha, meu secretário, era também um grande seguidor do time. E eu, vejam bem as coisas como se encaminham e como as lembranças vão surgindo. Eu me lembro, e agora ainda, eu, quando era prefeito, quando o clube estava sendo remodelado e feito, enfim, aquilo que foi feito lá, arquibancadas, etc., na parte das gerais e também na primeira parte, eu como prefeito cooperei, a prefeitura naquele tempo podia fazer isso e participou ativamente com material, com mão de obra, enfim, dando tudo aquilo que era possível se dar, mesmo eu sendo nacionalista. E agora ainda, desde que assumi a prefeitura, eu tenho um convênio com o Guarani para alunos do curso primário, do curso fundamental da prefeitura, que ocupa a piscina e as pistas lá do clube. Naturalmente, nós fazemos a participação financeira para podermos ajudar o clube a se manter e a manter a entidade viva como nós queremos que se mantenha. Mas, como aqui são reminiscências, eu gostaria de lembrar que, naturalmente, os jogos eram
terrivelmente disputados, e sempre havia as confabulações. Os juízes, naturalmente, que os jogadores sempre tinha uns que eram agraciados com palmas, outros com desaforos e impropérios, mas o juiz sempre era culpado. Esse pagava sempre a culpa. Esse era recebia de tudo que é desaforo. E naquela época não tinha aramado. Os jogos eram perigosíssimos. Os jogadores, se pudessem ir de armadura, iam de armadura. E eu me lembro uma vez que o Guarani foi jogar em Camposeretã com o Gepo, e eu, médico, estava de plantão no hospital, e meu plantão aquele dia foi para receber, como diz o gaúcho, acidentados naquele jogo. Inclusive, eu me lembro que o falecido Plínio Campos veio com um prego na mão, porque tinha no Gepo, era um palanque, um palanquezinho e uma madeira. E aquilo era pregado, e arrancaram, e deram um prego, entrou na mão dele, e só tiraram uma tábua para deixar o prego para me tirar aqui em Cruz Alta. E assim você tem ideia como é que era a coisa naquele tempo. Muitas vezes até o aramado pulava. E só a título de lazer, eu vou contar para vocês uma muito boa que aconteceu aqui, mas foi com o Nacional. O Nacional foi jogar em Juí. O campo estava molhado, porque tinha chovido uma barbaridade, e é separado o campo lá, a geral não dá comunicação, não sei se ainda é Campo São Luís, não dá comunicação com as sociais. E nós estávamos do lado da geral. E o jogo transcorreu, nós ganhamos a partida. Mas nós saímos, eu fui olhar para o outro lado do campo, e estava uma briga tremenda. Eu entrei ligeiro, eu era médico, naturalmente, e também presidente do clube, né? E não exercício, mas estava licenciado. Cheguei lá, estava o juiz, entrei no campo, tinha um radinho vermelho na mão, então no rádio dizia assim, entrou nesse instante o massagista do clube, o homem que vai atender os doentes que está com o chamarinho vermelho da Cruz Vermelha. Mentira, era o rádio, né? Mas lá fomos nós de rádio, chegamos lá, estava deitado, o juiz era o Walter. Ele trabalhava na cooperativa, o Walter estava deitado. Eu cheguei, fui examinar o Walter, disse, doutor José, me salve, por favor, me leve embora. Ele está fingindo, estava desmaiado lá. Né? Aí eu e o Décio saímos correndo com ele e levamos embora. Mas é só para lembrar as coisas. Então era assim que se fazia futebol. Era uma disputa maravilhosa, uma briga dentro do campo, mas fora, amigos, como sempre fomos e como sempre desejamos ser. E hoje eu me congratulo com esses 90 anos do Esporte Clube Guarani, com o seu trabalho, com a sua luta, e eu espero, conscienciosamente eu espero, que nós tenhamos ainda a oportunidade de vermos esses filhos lutando de novo no campo, mostrando garra, força, e como o Tatu sempre citado, eu só vou terminar contando a história do Tatu. O Tatu sempre estava na área, era o vigia da área, e sempre fazia o gol, ele sempre estava na área, ele não disputava a bola não, ele esperava a bola chegar, dava um tiro e pá, fazia o gol. Nunca na vida ele fez o gol com a cabeça. E o Nacional, por disputar, a história que eu cumpri, nós vamos contar só o final, disputar a última partida do campeonato estadual, foi disputar em Santa Maria. E o Alma de Gato perdeu um pênalti. Deu um desespero do time. Nós vimos agora não perder, porque nós já tínhamos ido uma azar danada contra o Lajadense. Mas daí o Tatu faz uma coisa incrível, faz um gol de cabeça e nós ganhamos o campeonato. E aí o Tatu tem história realmente, tanto no Nacional quanto no Guarani. Mas meus amigos, muito obrigado por me ouvirem, mas eu fiz questão de falar desta maneira, não falar de maneira pomposa nem oficial, para mostrar para vocês quanto eu amo nossa terra, quanto eu amo nossos times, quanto eu amo o Cruz Alta. Muito obrigado a vocês. Antecedendo as homenagens com entrega de troféus e certificados, nada mais justo que prestarmos uma homenagem aos ex-presidentes, ex-dirigentes, ex-jogadores já falecidos, através do talento e repertório do senhor Eugênio Mendes Moraes e seu grupo.
cabe salientar que este grupo veio voluntariamente prestar essa homenagem. E como tão bem dizia o nosso prefeito, este é um momento de muita saudade, de muitas recordações. E nós, que talvez não tenhamos convivido com este período, por não estarmos em Cruz Alta, ou por talvez ainda alguns que aqui estão presentes ainda talvez não tivessem nascido, nós precisamos entender esta saudade, esta vontade de homenagear pessoas que fizeram a história do Guarani e junto à história de Cruz Alta. Todos os oradores falaram que os nossos antepassados espiritualmente, com toda certeza, estavam unidos a nós nesse momento. É um fato. Eu, como espiritualista, acredito que a maioria esteja sentindo isso. Nós estamos homenageando a Taba Índia, 90 anos. É um período prolongado, houve interrupções, mas como um dos oradores falou, parece que o Guarani, pelo próprio nome indígena que traz, tem aquela fibra do índio que nós sabemos, fibra de renome e sempre comprovada através dos tempos. Ou como que surge das cinzas, como a fênix. Nós homenageamos, foram homenageados e ainda serão homenageados figuras que em diversos períodos relembram as fases áureas do time, do clube. Eu particularmente vejo que essa fibra sempre comprovada dos guaranis, eu tenho o exemplo no próprio lar. Aquela fibra do índio está comprovada entre os próprios meus irmãos e conhecidos. Os dois meus irmãos aprenderam a jogar no Guarani. O professor deles ainda está aqui vivo, está aqui presente. O fato dessa tenacidade comprovada é um exemplo que eu vou dar aqui. Muitos já sabem, mas a maioria não. O meu pai, pedreiro, por motivo de um familiar nosso, um tio meu, ter quebrado uma perna na mocidade jogando futebol, proibia que os meus irmãos jogassem esse esporte, praticassem esse esporte. Cada vez que o velho chegava do serviço de pedreiro, à noite, quando sabia que os filhos
tinham jogado futebol no Guarani. Aquele gaúcho velho que só sabia ensinar daquela maneira, dava-lhes uma tunda de laço. Foi assim que eles foram criados. Eles podem, um já faleceu, outro está vivo, está aqui presente. Deve ter tomado cada um umas 30 ou 40 tundas de laço. No dia seguinte estavam lá jogando no Guarani de novo. Isso é uma prova da tenacidade da fibra do índio. Está aqui o meu irmão Nilo Mendes Moraes, que pode comprovar ou me desmentir. E o Moacir também, ex-professor deles. A minha homenagem no momento é para todos os antepassados do Guarani. É uma homenagem a eles. Tenho certeza que eles estarão presentes, ouvindo e comprovando que isso é um fato. Eu quero que essa homenagem não fique somente em palavras ocas, simplesmente gravadas ou filmadas. O meu objetivo é que do sentimento profundo de cada aficionado aqui presente saia, seja externado, colocado para fora, essa admiração pela tenacidade dos índios de todas as idades. Nós vamos executar com um grupo pequeno de alunos, colegas musicais, convidados e profissionais, uma pequena página intitulada Adágio em Sol Menor. Sol menor. Que cada um silencie, imagine o seu antepassado atuando naquela época, mas no momento sintonizado espiritualmente com cada um de nós. Eis a música.
Nós agradecemos a presença e essa bonita participação, homenagem do seu Eugênio Mendes Moraes e seu grupo, e damos continuidade, então, à entrega dos troféus aos nossos homenageados. Vamos lembrá-los que a entrega dos troféus e dos certificados será por grupos, para agilizarmos melhor o nosso trabalho. Em ordem bastante organizada, os troféus estão conforme a chamada. Então, a cerimônia de entrega de troféus e certificados obedecerá uma organização por grupos e serão entregues aos condecorados pelo senhor Lothar Dreyer, presidente do Esporte Clube Guarani, e pelo senhor Jair Carvalho Winkler, presidente do Conselho Deliberativo, assessorados pelo desportista e idealizador deste evento, senhor Lino Sereta. Nós convidamos também a conselheira Glessi para auxiliar. O seu Lino e a Glessi vão alcançar os troféus para os presidentes. Por favor, seu Lothar, mais ali. Para nós agilizarmos a forma da entrega destes troféus. Nós chamamos Grupo de Ex-Presidentes. João Carlos Cunha Lopes, 1957, representado por seu filho João Cunha Lopes Filho. Senhor Edgar Klein, 1964. Dr. José Stefalen Correia, 1965, num triunvirato. Por favor, permaneçam todos os presidentes. Senhor Noé de Almeida Alves, 1967 e 1968. Nós vamos continuar a chamada. Nós pedimos aos presidentes que permaneçam para que os demais grupos assim procedam. Senhor Idolfonso Vila Real Filho, 1969 e 1970. Senhor Ernesto Camargo da Silva, 1971 e 1975. Senhor Arno Bilibil, 1978 e 1979. Senhor René Guedes da Luz Filho, representado pelo Catito. Jorge de Oliveira Costa, 1980-1981. Dr. Pedro Bandarra Westphalen, 1982 a 1987 e ainda 1993 a 2001, presidente de honra do Esporte Clube Guarani. Senhor Milton Felker. E ainda os presidentes atuais. Jair Carvalho Winkler, 1988 a 1992, atualmente presidente do Conselho Deliberativo, e senhor Lothar Dreyer, 1990 a 1991, e ainda o período de 2002 a 2003. Por favor, senhores presidentes, a organização para uma foto oficial, e assim nós vamos proceder com os demais grupos. E se depois os homenageados queiram fotos individuais, os fotógrafos, os jornais estarão aqui à sua disposição. É uma forma para organizarmos
esta entrega de troféus e registrarmos esse momento na história de cada um dos senhores. Então, assim nós procedemos à entrega dos troféus aos homenageados, o registro para a fotografia coletiva e também o registro para os nossos meios de comunicação. Após, sintam-se à vontade para as fotos individuais, por favor. Em 1955, senhor Jair Carvalho Winkler, doutor e senhor Lothar Dreyer, por favor, retornem para a entrega dos troféus. Chamamos os campeões estaduais, 54 e 55. Arci Leal, Popular Chimbé. Maior goleador do Guarani. Infelizmente, o grande Arci Leal Chimbé, o maior goleador da história do Guarani, que ultrapassou a marca dos 100 gols, não pôde estar presente. Ele está cometido de uma doença e infelizmente esteve 2 meses baixado em Porto Alegre fazendo quimioterapia, esteve em Cruz Alta também fazendo outras sessões e lamentavelmente no dia de hoje ele não pôde estar presente, mas ficará guardado esse troféu. Aliás, nós pediríamos até que o irmão dele viesse aqui para receber esse prêmio, né? Então, seu Lino, nós vamos formar o quadro oficial com o irmão dele também. Chamamos então senhor Arci Leal, Popular Chimbé, representado pelo seu irmão, por favor. Senhor Ibanez Moreira, Baratinha. Ivo Mendes Moraes. José Perini Filho, Tatu. Por favor, vamos organizando. Senhor Lino Sereta. Manuel Chaves Barbosa, Maneco. Moacir Silveira, treinador. Nelson Melo, Lucinho. Estael Braga, Capucho. Telmo Barbosa. E ainda o Prince. Por favor, todos que eu chamei. Arci Leal, Ibanez Moreira, Ivo Mendes Moraes, José Perini Filho, Lino Sereta, Manuel Chaves Barbosa, Moacir Silveira, Nelson Melo, Estael Braga e Telmo Barbosa. E Princha, a foto oficial nos aguarda. O senhor que está representando o seu Arci Leal, o seu Lino pede, solicita para que ele chegue até o grupo dos homenageados, por favor. O Tanta está no clube? Senhor Tanta, essas coisas acontecem, nós temos que ter paciência e entender. De repente, seu Lino, ele teve um compromisso, né? Podemos continuar. A homenagem foi feita e por isso que as coisas devem ser feitas, as homenagens em vida. Com certeza, todos que estão aqui presentes
estão compartilhando conosco nesse momento, entendendo essa emoção que toma conta destes ex-atletas campeões. Garoto propaganda de hoje. Agradecemos então, e depois a César dos Santos Prado, Tijolinho. Romilton de Bortoli. Valmiro Darcy André, Bracinho. E eu vou repetir. E Dr. Jorge Bandarra Westphalen, vice-presidente. Nós vamos repetir. Se tiver algum representante no salão, por favor. E se os troféus forem entregues, errados, depois a gente troca. Chamamos outra vez. Celso dos Santos Freitas. Edgar Klein Júnior, Buda. Francisco Carlos. Jerry Andrei Rodrigues. Juarez Miguel Soares, diretor. Jorge Eduardo Schmidt, presidente do Conselho Deliberativo. Dr. Jorge Eduardo Schmidt. Dr. Jorge Eduardo Schmidt está presente. Na época era o presidente do Conselho Deliberativo. Luiz da Cruz Braz, preparador físico. Luiz da Cruz Braz, preparador físico. Luiz Daniel Cardoso. Luiz Henrique de Moura. Luiz Henrique de Moura. Meu vizinho. Luiz Omar França da Rosa, o Caçapava. O Marcelo Lacerda Santos, o Coca. O Maurício César da Rosa, o Figuinho. Foguinho. Maurício César da Rosa, Foguinho. Silvio da Silva Santos, o Chico. Valdolino da Rosa Alves.
único na vida. Nós, enquanto eles organizam para a foto oficial, repete-se os seus nomes: Acácio, Celso, Evanir, Gilney, Hélio, Gerry, Juarez, Jorge, Luiz da Cruz Brás, Luiz Daniel Cardoso, Luiz Henrique de Moura, Luiz Omar França, Marcelo Lacerda, Maurício César, Silvio da Silva e Valdoino da Rosa. E o Sapinho, chamamos o Sapinho para ser homenageado e receber o seu troféu e fazer parte da foto oficial. Mais um campeão estadual. Bicampeões estaduais 1985 e 1987. Luiz Nélio, massagista. Mauro de Bortoli. Mauro de Bortoli. E nós convidamos mais uma vez o Dr. Pedro Bandarra Westphalen, que nesse período era o presidente do Guarani. Dr. Pedro, para a foto oficial. Esse momento não vai mais se repetir. É merecido que tenhamos paciência. É a foto dos campeões, pessoal. Vamos lá, vamos aplaudir. É a foto dos campeões. 1954 e 1955. Depois, os campeões 1985. Depois, os campeões estaduais 1987. E os campeões 85. Remy Guarnieri, o Carazinho. Remy Guarnieri, Carazinho. Antônio Marques de Matos, o Tuica. O Jorge Bronzatti. Eu vou chamando, depois eu repito de novo. Jorge Bronzatti. Cláudio Navarro. Jorge Bronzatti. Cláudio Navarro. Valdir Porto Alegre Mota. Eliseu Cardoso Gomes. Pedro Luiz Agdo Santos, o Pedrão. E o Natalino Aitra.
primeiro grupo, repetindo o primeiro grupo: José Carlos Belzarena Carlinhos, Antônio Reis Oli Cabral, Cabral Vaz, Gostoso, João Sérgio Ereci Martins, José Carlos Picasso, João Carlos Cofi, o Rosca, o Antônio Marques de Matos, o Duica, o Jorge Bronzatti, o Cláudio Navarro, o Valdir Porto Alegre Mota, o Eliseu Cardoso Gomes, e o Pedro Luiz Zag dos Santos, o Pedrão, e o Natalino Aita. Esse é o primeiro grupo, foto oficial. Rafael Reis. Tarcísio Machado Paim, Cláudio Lima, Paulo Zaltron, Marcos dos Santos, goleiro, Marcos dos Santos, goleiro, Ronaldo Prates, José Amaro Libinho, Érico Pereira da Veiga, o Touro, organizem a foto oficial, por favor, e nós vamos repetir rapidamente. Rafael Reis, Tarcísio Machado Paim, Cláudio Lima, Paulo Zaltron, Marcos dos Santos, goleiro, o Ronaldo Prates, o João Carlos Delepiane, Luiz Preto Casquinha, José Amaro Libinho, o Érico Pereira da Veiga, o Touro, o Délio Viana Passo Fundo, o Ademilson Brás, o goleiro, o João Firmino da Silva, o Claudiomiro Kershner, o Hildelson Londero da Silva, o Cisnando Benites Flores, o Zequinha, e o Anatólico Londero da Silva, o Bujo. Daniel Macanhã. O seu Alberto Geraldo Borba, o Pingo. Seu Alberto Geraldo Borba. Alberto Geraldo Borba, o Pingo, Segismundo da Silva, o Juca, o Sérgio Rodrigues, o Jorge Rodrigues, o Bexiga, o Hélio Teixeira e o Juarez de Campos Ramos. Foto oficial é o último grupo dos jogadores. Organização da foto oficial, agora com a presença do seu Hermes. Torcedores, símbolos do Guarani. Em seguida, os torcedores, símbolos do Guarani. Quem serão eles? Representando
filha Maria Moraes Vaz. O outro símbolo de torcedores do Guarani chama-se Irineu Bilibiou. Irineu, que emocionou-se ao chegar no Clube Internacional. Marcos os dois símbolos, os torcedores que nós assinamos os inúmeros convênios que temos com a nossa universidade. Assim como nós temos convênios com a nossa Prefeitura Municipal de Cruz Alta, nós temos a nossa universidade. E aqui, professora Lúcia, professor Evandro, nos damos no direito de dizer para a nossa comunidade de Cruz Alta que o controle da piscina do Centro Poliesportivo é feito atualmente pelo curso de Química. Nós temos um convênio com a Faculdade de Educação Física, um convênio com a Faculdade de Fisioterapia, convênio com o curso de Arquitetura e Urbanismo. Estes cursos, senhores, nos dão um suporte, como por exemplo, plano de prevenção contra incêndio gratuito, controle das águas da piscina gratuito, sem ônus nenhum. A nossa universidade é um orgulho para Cruz Alta e por isso a merecida homenagem. Professora Lúcia, muito obrigada quando lá estivemos, quando a senhora era reitora, e junto com o Dr. Pedro, junto com o seu Lotar, professor Vanderlei, e eu estava junto, e assinamos os nossos convênios, que cuida os campos, e a Secretaria Municipal de Educação, que é um suporte financeiro para termos em dia os nossos compromissos como FGTS, INSS, coisas dessa natureza. Obrigada, doutor José. E agora, o troféu Imprensa. Desde o ano de 1940, disponibilizando seus arquivos para a pesquisa realizada pelo senhor Lino Sereta, que hoje lançará um compêndio com a história do Guarani. RBS TV Cruz Alta. Esses 4 meios de comunicação, eles têm uma história de longo tempo, mas os nossos outros meios de comunicação também serão homenageados. Os troféus são desses 4 meios de comunicação. Pedimos para que permaneçam aqui e vamos convidar agora novamente os mesmos meios de comunicação e os demais meios de comunicação para a entrega do certificado. Podemos passar para a entrega dos certificados.
Por favor, Jornal O Expresso, Rádio Independente e Rádio Diário Serrano FM, Jornal Gazeta Cruzaltense, RBS TV Cruz Alta, Jornal Tribuna das Cidades e Focus Vídeo, que hoje nos agraciou com o audiovisual. Se for possível, uma foto com os meios de comunicação para os arquivos da história do Guarani, nós agradecemos. Miriam Aguiar Batista. As fotos, a filmagem. Escritório de Contabilidade que cuida das nossas finanças. Os nossos colaboradores do Centro Poliesportivo, lembramos que hoje é o Centro Poliesportivo que está oferecendo uma boa parcela na área do esporte para a comunidade cruzaltense. Aproveitando a oportunidade, nós queremos também homenagear a professora Neiva, que tem nos ajudado junto ao Guarani. As flores. Ainda nós temos o parabéns a você. Eu não esperava essa homenagem. As flores, eu quero dividir cada uma das pétalas. Primeiro, com os funcionários que não puderam se fazer presente. Quero dividir as flores, as pétalas, com os associados que pela fidelidade estão nos ajudando a manter o Centro Poliesportivo. E com todos os homenageados e com todos os senhores que aqui estão. Quero dividi-las com todos vocês. Obrigada. O exemplar deverá ser direcionado à Biblioteca Pública Municipal e ao Museu Érico Veríssimo. São 2 exemplares. Aqui está a história do Esporte Clube Guarani e de muitos dos senhores, tenho certeza. Também está sendo entregue à Universidade de Cruz Alta.
na pessoa do reitor, professor Evandro Cruio, da pró-reitora de ensino, professora Lúcia Maria Baioc do Amaral, que muito tem feito pela educação de Cruz Alta e da região. Esse momento, e muito nos orgulha a presença aqui também do senhor Silvio Albrecht, presidente do Esporte Clube Nacional, que... Seu Lino, parabéns. Dr. Lothar Dreyer, presidente desse clube, saudando assim também o presidente do conselho, Jair Winkler, e também esse grande abnegado do Guarani, que eu tenho a certeza absoluta que foi um dos grandes precursores da volta do Guarani, seu patrono Pedro Gondara Westphal. Quero, em nome da direção do Esporte Clube Nacional, dizer que é uma satisfação muito grande aqui ao rever pessoas que se dedicaram, deixaram muitas vezes os seus problemas particulares, mas para trazer esta grande glória do passado e hoje presente ao Guarani, à volta ao desporto do futebol rio-grandense. Só isso acontece porque são pessoas que se dedicaram na sua diretoria, este grupo de atletas. Nós convidamos para encerramento da presidente do Esporte Clube Guarani, o senhor Jair Carvalho Winkler. Viva o Guarani! Valeu, pessoal! Vou cortar o bolo. Nós agradecemos a presença de todos. Dando por encerrado o evento da presente noite.